Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar a questão relativa ao autotransformador com algum cálculo. Perfeito? Temos uma sequência importante, circuito equivalente, as diversas simplificações desse modelo a partir dos dois ensaios, vazio e curto-circuito, o estudo de rendimento, a análise de regulação feita inclusive com respaldo dos fasoriais, o próprio traçado do diagrama de capa e chegamos na questão relativa ao transformador, uma ligação especial. Os desdobramentos dessa ligação a gente discutiu no módulo anterior. As duas desvantagens bem claras, a primeira delas é iminente, na hora que você faz a conexão elétrica entre um lado e outro, independentemente qual dos dois é o lado de alta tensão e o outro é de baixa, significa o quê? O lado de baixa tensão tocado, visitado pelo lado de alta, pelo jumper, terá que passar por um reisolamento na parte elétrica, isso é inquestionável, tá bom? Um outro dado importante foi que tudo que você ganha em termos de potência, eu falo sempre, toda moeda tem duas faces. O que você vai ganhar em termos de potência, vai ganhar uma potência significativa no autotrafo, fique atento. Você vai ganhar também com corrente curto-circuito. E isso é um elemento limitador, evitando que a gente pegue qualquer transformador e o caracterize e o proponha a trabalhar como se fosse um autotrafo. É preciso ter cuidado com relação a isso aí. E o configure como autotrafo. Precisa ter cuidado com relação a isso aí. As vantagens são várias. Teremos mais potência por quilograma de máquina, isso é inegável, uma relação inclusive de potência associada à própria relação, o ganho de potência associado a uma constante vinculada à própria relação transformação da máquina. A corrente de estação ela é menor em termos percentuais, tá? Porque ela tem o mesmo valor que antes, mas agora você transmite mais potência. Consequentemente, você vai ter um rendimento menor, porque você tem os mesmos níveis de perda, tanto no ensaio vazio, que é o mesmo, quando o curto-circuito também não houve mudança da máquina, nem no que tange ao núcleo ou circuitos elétricos, você tem um ganho de rendimento em função disso, e como não houve variação de impedância nem de alta nem de baixa, e também não houve variação de corrente, você tem as mesmas quedas de tensão em volts. Significa o quê? Que a regulação do autotrafo também será percentualmente menor do que a regulação enquanto transformador convencional. Então, as vantagens são muitas, isso é inegável, mas a questão da corrente de curto crescer na mesma proporção da relação de transformação é algo que requer muita atenção. Daí que nós fechamos a conversa do módulo passado indicando o seguinte, que qualquer transformador convencional, entende que seja viável do ponto de vista econômico, elétrico, magnético, né? E principalmente a questão de segurança operacional, que ele seja reconfigurado como autotrafo, se e somente se a relação de transformação do transformador original tiver contido naquele intervalo, entre 0,5 e 3, e é interessante perceber intervalo aberto, tá bom? Pois muito bom. O que significa então propor um cálculo em relação à máquina? Para que você possa ver que quando você faz as coisas sabendo de onde veio, tá? Qual foi a configuração que você executou, foram preservadas tensões nominais em cada bobina, foram preservadas correntes nominais em cada bobina, foram preservadas as polaridades instantâneas de cada tensão, foram preservados o sentido das correntes, então não houve mudança de absolutamente nada, é uma questão apenas de um rearranjo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o transformador, aquele que nós estamos trabalhando aí, 50 kVA, 60 Hz, 240, já temos todos os dados dele e vamos reconfigurá-lo como autotrafo, por exemplo. Por que não? Ao fazer isso, e claro, já pensando no ambiente de sistemas de extra alta energia, né, sistemas interligados, vamos configurá-lo como autotrafo e depois dessa configuração, utilizá-lo como autotrafo abaixador. Tá? O que não quer dizer que não exista autotrafo elevador, existe, tá? Só que é muito menos frequente aí fora do que o autotrafo abaixador, tá bom? Então, já pegando o diagrama numa parte mais simplificada, o que nós teríamos? Mas vou preservar, em função do recurso da lousa branca, a ideia das cores diferenciadas para que a gente possa lembrar o que de fato foi feito e visualizar no desenho, por mais sintético ele possa ser, o que de fato significa uma configuração de uma máquina com autotrafo. Então aqui nós temos em preto a malha de queda, a malha primária, onde nós temos uma tensão V1 dissipada sobre ela, e aqui ó, pela de lens a FEM é 1, nos sentidos convencionalíssimos, olha a polaridade da bobina preservada. Um eventual corrente 1 vai circular nesse sentido aqui, descendente nessa bobina, todo comando figurino. Aqui nós temos um nó muito importante, porque esse cabo vermelho aqui é o jumper, que faz aquela colocação entre o terminal não polarizado da bobina indutora ao polarizado da bobina induzida. E desse jumper nós vamos tirar a alimentação para o circuito de carga.
estaria aqui. Então é interessante perceber que a polaridade da bobina secundária também foi preservada, o sentido da corrente 2 na bobina secundária também preservada. Isso aqui é a FEM 2, que foi induzido por acoplamento magnético, e é interessante sempre perceber que a corrente que vai para a carga é exatamente quem? É o que eu chamei de corrente ID, corrente demandada, tá certo? E é essa corrente que vai ser utilizada pela carga, que tem a sua própria impedância, com o seu respectivo fator de potência. Então, a tensão que de fato será disponibilizada ao consumidor é sem dúvida a mesma tensão de antes. Daí o fato da gente trabalhar muito a utilização do autotrafo como autotrafo abaixador, ele é muito mais frequente, seguramente em função dessa situação. Não alteramos a tensão do consumidor, tá certo? E claro, inegavelmente a tensão de entrada, a malha de entrada sofreu um up tremendo no que diz respeito à tensão. Não é mais V1, mas uma tensão VE. E fica claro que pela lei de Kirchhoff das malhas, que a tensão que alimenta esse elemento de entrada é a tensão primária, mas a tensão secundária, tá bom? Preservados os valores da máquina que temos trabalhado, um transformador de 50 kVA, 60 Hz, 2.400/240 volts, apresentando as seguintes correntes nominais em alta e baixa, já velhas conhecidas nossas aqui nos nossos vídeos. A corrente nominal do lado de alta seria 20,83 amperes, ao passo que a corrente nominal do lado de baixa, 208,3 amperes, uma vez que já fizemos essas contas aqui em vídeos anteriores, até de maneira exaustiva. Tá lá. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, gradativamente, vamos explorar de uma maneira bem interessante essa configuração, esse desenho, esse arranjo. Vamos lá? Então, perfeito. Primeira colocação, tá bom? Eu quero configurar essa máquina com autotrafo, tá aí. A partir da configuração 2.400 para 240. Não esqueçam que estamos ainda sobre aquela perspectiva. O consumidor, a planta, o cliente é o meu objetivo. É quem eu desejo alimentar da melhor maneira possível. Isto posto, eu entendo que o lado onde eu estou conectando a carga, desde o transformador original, é o lado de baixa tensão, 240 volts, tá? Tomamos isso como referência, ao longo do tempo está sendo mantido. Então, o transformador original, ele está de 2.400 para 240, na relação de 10:1, tá? Configuramos com autotrafo e mantemos o autotrafo abaixador. Muito bem, primeira pergunta, qual será a tensão de entrada nessa nova configuração? Sem medo de errar, V1 mais V2. Tá? Então, estamos falando de uma tensão de... Vou fazer a questão de fazer toda a conta com vocês. 2.400, a tensão V1, mais 240 volts, a tensão V2. Uma tensão de 2.640 volts. Essa é a tensão de entrada. Tá? Corrente de entrada, corrente nominal. Como a máquina estava configurada inicialmente, originalmente como abaixadora, eu estou com uma corrente de 80,83, de 20,83. Tensão V2, a carga continua 240, a corrente de secundário, atenção, corrente de secundário continua a ser 208,3 amperes, tá? Agora, qual a corrente demandada pela carga? ID. Nós sabemos que essa corrente será quem? Será a corrente primária, nominalmente falando, é claro, mais a corrente secundária, I2. Resultado, estamos falando de uma corrente de 208,3 mais 20,83 amperes, uma corrente de 229,13 amperes, tá bom? Então, o que vamos fazer aqui é uma análise de cálculo partindo do seguinte pressuposto. Essa máquina está com corrente nominal, tá? E operando, está com carga nominal, perdão, e operando, por exemplo, fator de potência 0,92. Mantidas as mesmas condições de cálculo, de rendimento, de regulação, até para que possamos ter um elemento de comparação, tá? Porque se você altera as condições, a comparação ela fica inviável. Ela não fica adequada, ela é comprometida, tá? Então essa máquina opera em carga nominal, ou está operando em carga nominal, e apresenta, por exemplo, um fator de potência 0,92 indutivo. Tá legal? Ok? Pois muito bem, estamos aqui explorando, né, a situação. Eu nem defini o que eu queria calcular, basicamente. Eu vou aproveitar o embalo e vamos caminhando aí e calcular aquilo que vier, o que der na telha, por exemplo.
Qual seria a nova potência nominal dessa máquina? Você pode resolver essa questão sob duas vertentes. A vertente da energia de entrada ou energia de saída. Como a carga está aqui, e eu sempre prefiro trabalhar com a ótica do consumidor, que é quem eu estou tentando alimentar e atender da melhor maneira possível, eu, por exemplo, diria que a nova potência, né, desse autotransformador seria quem? Vamos lá, mantendo a cor do pincel para chamar a sua atenção. A tensão V2 vezes a corrente demandada. Perfeito? Olha lá. Porque a potência que chega à carga é de fato a tensão V2, mas uma corrente D, vinda de quem? Desse nó, onde migra I1 e I2, as duas se juntam e vão atender o consumidor. Assim sendo, olha só, qual seria então a resposta para essa questão? 240 volts, que é o valor de I2, vezes 229,13 amperes, que é o valor da corrente demandada. Vamos lá então? 240 vezes 229,13. Aproximadamente, né, 55 kVA. Essa é a nova potência desse autotransformador. Ele tinha 50, passou a trabalhar com 55. Mas se eu não estiver seguro, quiser fazer um cálculo de avaliação, um cálculo de checagem, perfeito. Eu falei que eu vou trabalhar na carga porque, do lado da carga, porque é o meu cliente, é que eu desejo alimentar da melhor maneira possível, então a minha ótica é basicamente a ótica do consumidor. Peguei a potência de saída, mas é claro que você pode trabalhar com potência de entrada. Seria quem a potência de entrada? VE vezes I1. Quem é o VE? 2.640 vezes o I1, 20,83. Aproximadamente 55 kVA. Não tem erro, senhores, não tem erro. E vou falar uma terceira coisa. Se você quiser ainda checar, vamos lá. O que nós sabemos do áudio, da videoaula anterior? Que em todo autotransformador abaixador, foi provado isso aqui, inclusive algebricamente, que a nova potência será qual? A potência que ele tinha como transformador convencional, vezes quem? 1 sobre A mais 1. Onde quem é o A, se não N1 sobre N2? Como que a máquina estava? Como é que a máquina estava de ser configurada como autotráfego? 2.400 para 240, estava baixadora. A minha carga está colocada aqui. Eu não vou colocar a carga na alta tensão, tá? Então a relação é de quanto? De 10 para 1. A relação é de 10. Então como é que eu saio disso aqui? A potência dessa máquina com autotráfego será os 50 kVA, que era a potência original, vezes quem? 1 sobre 10 mais 1. Ora, bolas, 1 sobre 10 é 1,1. 1,1 mais 1, 1 sobre 10 é 0,1. 0,1 mais 1 é 1,1. 1,1 vezes 50, aqui ó, 55 kVA, que nós havíamos conversado anteriormente. É tranquilo, não há dúvida, né? Você faz a representação algébrica antes, que você está completamente respaldado, tá? Não tem mistério isso não. Vamos supor que eu quisesse mais, eu quero especificar, destrinchar. De 55 kVA, quantos kVA eu tenho por condução elétrica? Quantos kVA eu tenho por indução magnética? Ora, conhecendo essa máquina como nós já conhecemos, você já sabe, mas não custa nada você chegar aqui, ó, potência com autotráfego, V2 vezes ID, corrente demandada, não é verdade? Aliás, perdão, mantendo as cores para não falsear o nosso aspecto visual. V2 vezes ID. Só que o nosso ID é I1 mais I2. Perfeito? Tá? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma potência relativa a V2 vezes I1. E quem seria uma potência relativa à tensão secundária vezes corrente primária, se não uma potência conduzida pelo jumper ao secundário, onde o I1 vai ser deslocado? Essa é a potência por condução elétrica. Mas, é claro, V2 vezes 2, a potência por indução magnética, porque a máquina não mudou. Ora, aí você me propõe a seguinte continha, 240 volts vezes o I1, que vale 20,83, mais 240 volts vezes I2, que vale 208,3 amperes. Olha, fazendo as respectivas contas, a potência do autotráfego será a primeira parte, já dá para ver perfeitamente, 5 kVA, mais a segunda parte,
Já que a corrente é 10 vezes maior, 55 kVA. 50 kVA, perdão. Então aqui nós temos 5 kVA de potência transferida por condução elétrica e 50 kVA de potência transferida por indução magnética. Legal? É muito interessante, né? Você tem um modelo todo à sua disposição, você distribui todas as... Porque, olha só, nem definimos o que seria calculado, e veja bem, já está tudo pronto. Você tem todas as tensões, todas as correntes, o ganho de potência, o que você almejava, o que é por condução, o que é por indução, tá? Mas eu vou, de novo, vou dar um pouco mais, vou extrapolar um pouco mais. Quais foram as vantagens mesmo dessa máquina com alto tráfego? Ganho de potência, está aqui, ganhamos 10%. Tá? Não é um ganho considerável por causa da relação de transformação, que está claramente fora daquele intervalo. Olha só como é que é bom fazer um cálculo. Tá? Ora, eu reconfigurar a máquina com alto tráfego, investir em isolamento de enrolamento de 2.400 para 240, 240 para 2.400, investir em proteção para ter 10% de ganho de potência apenas, isso não é viável. Tá? Não tem o menor sentido. Está com o ventilador lá em várias posições e joga 10% de sobrecarga, vamos ser felizes. Certo? Então, isso mostra realmente que não seria interessante. Agora, se fosse o contrário, se a relação tivesse sido 1/10, vai ser 11 vezes maior a potência, nossa, que maravilha! Cuidado, cuidado, porque esse ganho de potência na casa de 11 vezes vai refletir na íntegra no ganho da corrente de curto-circuito. Ela certamente será 11 vezes maior. Então, cuidado, se você tiver um curto numa máquina dessa e uma ocorrência severa, meu Deus do céu. Tá? Então, claramente a relação de 10, que é o caso aqui, ele está fora, mas muito fora daquele nosso intervalo proposto. Nada como conta o valor numérico para você propor isso. Mas o que me interessava é outra vantagem dessa máquina. Qual? O rendimento maior. Olha, eu fiz questão de propor para as condições operacionais, segundo inclusive a norma, a mesma condição de carga nominal que eu utilizei para essa máquina como transformador original. E, para fins de comparação, para que o modelo comparativo seja exequível, o mesmo fator de potência. Nós sabemos que uma das vantagens dessa máquina é o ganho de rendimento. Não sei se vocês se lembram, qual foi o rendimento dessa máquina aqui, com o transformador convencional, nessas mesmas condições de carga, carga nominal, fator de potência 0,92, se não me falha a memória, 98,25 por aí, tá? Nessa ordem de grandeza, mas nós podemos voltar ao vídeo e confirmar esse valor. Uma coisa é certa. Eu vou ter que achar um rendimento maior, 98,30, mas está um pouquinho maior, mas é maior. Lembra? Nesse grau de eficiência, nesse grau de rendimento, qualquer ganho é significativo. Isso significa investimentos consideráveis, tá? 98,40, 98,50, isso é rendimento maior, tá? Mas nada melhor do que você fazer exatamente o seu teste. E vamos lá. O que é bom é que se trabalhe aqui com expressões, né, demonstradas ao longo desses nossos encontros, essas nossas videoaulas, tá certo? Rendimento, sem pestanejar, é a potência V2, I2 cosseno de θ sobre V2, I2 cosseno de θ, mais PHF, que é a mesma da máquina original, tá? Não houve mudança em nenhuma parte magnética do circuito da máquina, mais PCC, ora bolas, observe isso aqui. Houve mudança nas correntes que passam por dentro do equipamento? Nenhum. Houve mudança nas resistências, nos enrolamentos em si? Nenhum. Então o PCC é o mesmo relativo ao ensaio de curto-circuito. Então está tudo decodificado. Para simplificar, o que eu vou fazer? 55 kVA vezes 0,92 sobre 55 kVA vezes 0,92 mais PHF 200 watts, vim de ensaio a vazio, tá? Mais PCC 618 watts, vim de ensaio de curto-circuito. Tá? Você deve estar com isso aí perfeitamente sedimentado e compactado, certo? Então, fazendo a nossa continha aqui, só para a gente ajustar, tá? Então vamos lá, 55 kVA vezes 0,92 dividido por 55 kVA mais 200 mais 618. Olha lá, como a gente havia previsto, um rendimento de 98,41%.
ligeiramente maior. Gente, nesse nível de excelência, qualquer 0,1, 0,2, 0,5, 0,10 de ganho é significativo, tá? Eu estou, olha, com quase praticamente 98,5% de rendimento. Como é que eu interpreto esse valor? Sim, de maneira bem simplista, que de cada 100 watts que a CENIC disponibiliza para essa máquina na entrada, ela consegue jogar para a carga praticamente 98,41 watts dos quais você recebeu. Isso é espetacular. Não há precedente em engenharia de uma máquina com esse nível de eficiência. Tá certo? Então, gente, autotransformador não tem mistério. Não há mudança. Você pode tentar perguntar algo diferente disso aqui, que será, né, difícil. E com você tendo a máquina sob domínio, destrinchada como nós fizemos, inclusive algebricamente, não há por que se preocupar e qualquer coisa que for perguntada ou dita a você, você tem condição de imediatamente responder e mais responder com convicção. Ok? Um grande abraço, até a próxima aula, vídeo aula. Saúde e paz.